E a gente vai continuar falando de ascensão e medo, eh, e vamos só dar um recap rápido, nós falamos desses conceitos e dos gatilhos inconscientes. Os conceitos tipo, eh, de ser deixado para trás ou de deixar alguém para trás e gera um receio, um medo, de não pertencer à turminha ou de abandonar e de ser abandonado. Então esse tema, quando a gente começa a falar, de melhoria, aprimoramento, ascensão, despertar, tem alguns gatilhos, algumas armadilhas mesmo, no nosso tema sendo mais, como se fala, espiritualizado. Mas nem por isso a gente deixa de ser humano. Então, tem algumas coisas que a gente precisa ficar atento, e as armadilhas para a gente sair desse lugar de medo e de manipulação, né. O que que acontece com as pessoas que não evoluem? Uai, elas estão no caminho delas, né. Então não tem o deixar para trás, que é bem na definição do despertar, a definição é o aonde perceber a realidade que você está e sair da limitação que você se encontra. Então esse é o despertar. E a ascensão é esse processo de elevação de consciência. Então é aonde você está e para onde você vai, perceber a caixinha que você está e saber que tem uma caixinha maior inclusive, mas não deixa de ser caixinha até aonde a gente consegue, eh, ir nessa 3D, 4D no máximo, né, eh, aqui e agora. E a gente não está falando que não tenha, a capacidade de se conectar com corpos multidimensionais elevados. Sim, a gente inclusive já os tem, não é que você precisa fazer alguma coisa para se conectar com o seu eu superior, você já tem essa conexão. Então a gente precisa relembrar, se quiser na verdade, né. Se a gente fizer gosto de, então não ah, pronto. Cliquei na Zizi e depois ela não apareceu. Então eu estou fazendo só uma revisãozinha para a gente pegar da onde que paramos. E daí várias dessas coisas, né, dessas frases contêm gatilhos que são inconscientes, e eles se ativam, né, com as nossas reações emocionais. E ativam o quê? Comportamentos automáticos. E muitos deles a gente não tem a menor consciência deles. Eles podem ser palavras, ou que ressoa, ou uma imagem, ou são até as situações que remetem às experiências que a gente já teve, consciente aqui ou inconsciente, né. E muitas desses gatilhos, eh estão ligados a experiências mais conflituosas ou dolorosas ou traumáticas. Então, a gente começa a agir de maneira que a gente não está consciente, não está escolhendo, não está ativando o nosso livre-arbítrio. Então, isso sim pode ser o obstáculo mais, significativo, talvez, do nosso caminho de crescimento e de evolução. Então, saber que existem os gatilhos, né, e eles disparam em você porque você é humana, é um caminho de trazer mais consciência a isso. Então, quando a gente vamos falar que é uma manifestação natural, tá, não é assim: "Ah, eu deveria saber porque, eu já estudei tanto, eu não deveria". Então, isso daí essa autocrítica também é uma armadilha. Então, que a gente faz? E daí nessa de hoje, eu trouxe um pouquinho do que a gente vai fazer com isso, porque é do meu feitio falar, mas a gente colocar para trabalhar. Principalmente espera aí,
desculpa. Principalmente porque eu gosto muito de uma fórmula que eu uso bastante, que são essenciais para mim: percepção, escolha, mudança. Quem já me conhece já viu eu falar 500 vezes. O percepção é o primeiro passo, é reconhecer que esses gatilhos e essas armadilhas existem e que eles podem estar influenciando as nossas reações. Isso requer, sim, um nível de autoobservação e honestidade com a gente mesmo, né. Eh, e um questionamento: "O que eu estou sentindo agora? Por que que eu estou reagindo dessa forma?". Então, essa prática de questionar ou de atenção, de ficar mais atenta, é uma ferramenta de percepção. Então, quando a gente fala, por exemplo, vamos pensar que algumas pessoas vão ser deixadas para trás. A percepção é do quê? É de abandono, né. Abandono, e o pior, né, abandono de um ser superior, de uma então tem que ter o quê? Uma crença de não merecimento, ou de sacrifício para o merecimento, então tem que questionar dessa forma. Se eu acredito nisso, qual é a base, o que eu preciso acreditar para que isso ressoe em mim, entende? Então, eu preciso para que isso ressoe em mim, algumas pessoas vão ser deixadas para trás, eu preciso acreditar que tem um poder superior que fica separando o joio do trigo. E que qualquer coisa se eu escorregar, eu vou cair na pilha do vai ficar. Então, preciso fazer por merecer, tem uma crença de merecimento também. Que mais? Eh, uma crença de dependência de uma coisa, eh, que independe da minha responsabilidade pessoal, né. E daí eu falo bom, a gente está na percepção, né, já ia passar para o próximo, que é a escolha através disso, mas vamos lá. A outra percepção, por exemplo, que é muito complicado, eu encontrei alguém que falou isso para mim. E quando olha assim, nossa, mas é tanta coisa que eu acho que eu não vou dar conta. É com a complexidade da ascensão. A percepção, que na verdade com essa mentalidade é muito simplificada, que é como seguir, se eu seguir desse jeito, com essa fórmula ou esse conceito, né, vai estar certo ou errado. Isso cria o quê? Se eu acredito, então, se isso que ressoa no meu campo, isso é muito complicado para mim, ou muito difícil, ou não sou capaz, o que eu preciso acreditar, qual é a minha crença base, ou o que que eu preciso, qual é o padrão, né, e preciso estar funcionando para que isso ressoe em mim. Então, o que eu preciso acreditar? Que tem que tem coisas e divisões e exclusões, tem níveis e esses níveis eu posso não acompanhar, que mais? Que tem caminhos válidos e caminhos inválidos, né. Então, mais esse exemplo. Vamos para outro exemplo. Se vocês tiverem exemplos também, podem escrever, por favor. Eh, eu gosto dessa também. A intenção pré-nascimento, a percepção de uma missão. Que eu não sei qual que é a missão, eu estou aqui no meu dia a dia pagando boleto, fazendo meus posts, escrevendo meus artigos, e eu não sei qual que é a minha missão, meu Deus! Então, o que a gente precisa ter instalado como programação, como padrão, como crença, para que eu acredite e isso ressoe em mim, que eu tenho que seguir com uma missão pré-determinada.
Tem livre-arbítrio, inclusive, né. Então, o quê? Eh, Talvez não acreditar no livre-arbítrio, que as coisas podem ser flexíveis, talvez acreditar em coisas muito rígidas, em destino em vez de escolha, porque tem as 2 coisas, né. Que mais? Entende? Então, quando a gente começa a colocar a percepção como um fato, primeiro passo, que pode pequeno passo, mas que ele é gigante, percepção. E daí, com isso, com a percepção, a gente faz escolhas. Então, o que eu faço com esse conteúdo, por exemplo, do primeiro? Em vez de perceber os gatilhos, a gente tem a percepção de a capacidade de escolher como responder a eles, quando a gente tem a percepção. Em vez de reagir automaticamente, a gente pode pausar e decidir conscientemente qual será a nossa resposta. E isso envolve, prática de autocuidado, inclusive, como respirar, como perceber no seu corpo e no seu campo, ou simplesmente decidir não ser levado pela emoção, né, pelo: "Ah, eu sou impulsiva". Pode usar a impulsividade para dar um primeiro passo mais consciente, não sem pensar, não sem questionar. Não sem consciência, entende? Então, que nem os exemplos que eu estava falando, por exemplo, escolher a a autonomia espiritual, em vez de depender de ser escolhido. Escolher a responsabilidade pessoal, eh, explorar as complexidades e diversidade de caminho. Não tem caminho errado, porque não tem nada errado, né. Respeitar, valorizar diferentes caminhos também é chave de fazer essas escolhas. Quando eu perceber que estou muito rígida, abrir, né, com outras visões. Então, eh, basicamente promover mais o respeito e colaboração, a igualdade, não é o seu jeito que vai ser o único, né. Ou o jeito: "Nossa, mas eu estudei XPTO há anos". Tá bom, para você faz todo sentido e é o seu caminho sim, parabéns. Para o outro, não vai ser a mesma coisa. Então, quando a gente começa a perceber, a gente pode fazer escolha. E daí há as mudanças. Com a percepção e escolha vem a capacidade de mudança. A gente pode começar a reprogramar as nossas respostas automáticas. Criar outro padrão de comportamento, porque padrão a gente vai ter. "Ah, eu estou trabalhando nos padrões", a gente está, né, fazendo a cuidadoria, cuidando de vários dos nossos padrões, mas os padrões negativos e de repetição. Mas a gente tem padrão de qualquer jeito, pode ser mais positivo. Então, desenvolver e criar novos padrões de comportamento, talvez colocando a cada uma das inflexibilidades um ponto de interrogação. E a gente repetir o suficiente, isso vira um padrão. Então, isso pode envolver o quê? Trabalhar, mais pontualmente, um grupo que nem a gente fez a cuidadoria sobre padrão, né, ou tá aqui em discussão. Se abrir para novas possibilidades é ter mais contato com outras pessoas, inclusive aquelas fora da bolinha. É difícil, né. Então, entender melhor o que são os gatilhos, entender melhor sobre, como é que chama o livro, gente? Persuasão. Você for escolher, crenças,
né. Se for escolher, a gente tem milhares de objetivos, a gente o que pode fazer é começar a perceber em você, e daí caminhar a partir disso. Então, praticar técnicas de autocura, autoajuda, autocuidado, né, que vai te colocar cada vez mais em equilíbrio para perceber quando isso sai do equilíbrio. A mudança é um processo contínuo e ela requer sim paciência e persistência, né. Então, como exemplo, por exemplo, de mudança, a mudança da dependência para a autonomia. Então, se a gente depende de um formato ou de uma pessoa ou de um caminho que não é feito por nós, então, autonomia. Será? Questionar, posso sair? Se falar assim, se alguém chega para vocês, ai, falaram isso para mim, para vocês e fala assim: "Então, eu vou fazer esse tratamento, mas não pode falar com mais ninguém". Opa, não é? Não é uma formiga enorme, quase um elefante atrás da orelha? Não é? Como assim não posso falar com mais ninguém? Como assim não posso questionar? Hum. Então, essa autonomia. A outra também, abordagens que valorizem profundidade. Então, a questão não é simples, eh, eu falo, vocês dão risada, né, fazer 108 vezes tal coisa e tuf, é o mantra mágico. Não, né. Inclusive o mantra mágico você não sabe nem o significado, porque está em outra língua. Faz sentido? Entendeu? Então, é questionar sim, mas estar aberto que talvez fazer aquilo, porque talvez atrás daquele mantra tenha uma frequência, tenha uma vibração que funcione e eu agregar o conteúdo na minha vida e não ser cega, né. É que nem amor à primeira vista, né. Nossa, falou que eu vou ganhar 100.000 no mês fazendo isso 7 dias. Oi? Tem tanta coisa, tanta programação, tanta crença para ser e você que colocou. Então, tirar a validade das coisas que você mesmo colocou no seu caminho, não é que: "Nossa, vou arrancar, o limite, o teto que você colocou". Não, isso daí fazia sentido. Então, com mais amorosidade. O que não faz sentido, é não é que não pode acontecer, lógico que pode acontecer, são infinitas as possibilidades, mas honra o caminho que você percorreu, e se você que percorreu, escolhendo, então: "Ah, eu poderia ter escolhido melhor, eu poderia ter escolhido nascer herdeira", né. Mas gente, se eu escolhi, alguma coisa não fui eu aqui 3D que escolhi, fui eu superior. Então, há alguma coisa que eu gostaria de experienciar. Em vez de fechar ou de escancarar, meio do caminho, adoro minha veia japonesa. Caminho do meio é caminho do meio, nem tanto lá, nem tanto cá, porque a gente não tá nem lá nem cá. Nem sei tudo, sei mais do que meu eu superior, me lembro meu cliente que queria bom, então e aí, como é que eu mando nele, né. Então vamos voltar 3 passos para trás, vamos conversar, senta aí, vamos conversar, né. E também lembrar que a gente é centelha divina. Se fosse realmente isso que você queria, nascer herdeira, você teria nascido. Eu não tenho alguma nenhuma dúvida, nenhuma, entende? Então,
implementar essas práticas que percebam o livre-arbítrio como dom, sabe, não só o seu, como dos outros também. Então, promover essa cultura de igualdade, por quê? Sabendo que todo mundo é centelha divina. E a gente está aqui experienciando o joguinho porque quis. Então, além da igualdade, tem uma colaboração, né, tem um coletivo. Então, se a gente sabe, vamos voltar, se a gente sabe, porque a pessoa saiu falando, né, se a gente sabe que a gente tem crença, e essas crenças funcionam como gatilhos inconscientes, né, cria medo e ansiedade. "Ai, por que que eu criei isso?". Bom, porque eu sou sem limite, eu, centelha divina, sou completamente tudo. Então, se eu coloquei limite, é para eu experienciar, mas eu vou ficar lá no medo ou eu posso escolher sair, já que eu que crio? A ideia de ser deixado para trás ou de ser punido, que gera medo, é um motivador inconsciente, não é? Vou trabalhar nisso. Isso me abala. E o que te abala e que aparece, que gera desconforto, você já está, se está aparecendo mais, né, e percebendo, você já está apta a mudar, senão não apareceria, né. Outra coisa, o medo de punição ou abandono incentiva uma certa conformidade, mesmo que a gente não não ressoe, não completamente com aquilo, com aquela situação, com aquele dogma ou com aquela pessoa, mas daí, com o medo, você segue aquilo. Como que a gente pode mudar isso? Escutando, percebendo, a sua intuição, o seu campo estão falando com você. Escuta, né. Teve um querido e falou assim, algum alguns meses atrás, que estava tendo papo lá, ai que vai acabar o mundo, toda hora acaba o mundo. Eu já passei pelos uma meia dúzia de acabar o mundo, né. Nossa, né, o que acontece? "Ah, porque agora", mas então, a fala que ele estava escutando, e ele falou para mim, não só tô replicando, era que irritava. A narrativa, a fala irritava, mas por medo ele continuou no mesmo grupo e ainda estava levando mais gente, para não, de repente, e se fosse verdade? Vou ficar no salvo. Aí talvez seja aquela primeira impressão que o campo dele, né, se irritou, fala: "Pelo amor de Deus, sai daí". E o medo, né, o medo de ser abandonado, de abandonar, etcétera, coloca a gente nesse lugar de conformidade. "Ah, eu não gosto, mas eu percebi que não é bom, mas que mais é esse?". Então pega o "mas", né, e vai trabalhar com o que vem depois dele, né. Mas tá-tá-tá-tá-tá-tá. Então, primeiro que pode começar a escutar o seu corpo, o seu campo, né, com mais, eh, honestidade, eles são mais honestos do que as pessoas falando, né, e trabalhar esse "mas", tá-tá-tá-tá-tá-tá, né. Bom, e outra coisa, eh, achar que, lembrando dele também, achar que a pessoa que estava falando tem uma hierarquia maior. Então, para você acreditar nisso, você acredita em estruturas de poder.
E as estruturas de poder controlam o comportamento e as crenças. É diferente de falar que sim, eu sou terapeuta holística e vibracional há mais de 30 anos. Você pode, perguntar para mim que eu muito provavelmente eu sei bastante sobre esse assunto. Mas eu sei bastante sobre todos os assuntos? Não, não é? Então, que nem o médico especialista em, sei lá, dermatologia. Você vai perguntar sobre neuro, né? Cada um vai ser um pedaço de experiência, um pedaço de informação, mas não vai ser tudo. A hierarquia coloca estruturas de poder que controlam e manipulam a gente. Se a gente não souber que elas existem. Então, estabelecer esse nível de. Por isso que eu falo bastante de controle, para a gente estabelecer e ficar que não tem controle, porque o controle não é bom. É o equilíbrio que é bom. Então, isso eu falando porque eu tenho uma tendência a ser controladora. E o que acontece? Eu vejo isso, todos os meus alertas apitam. Todos. Então, o que significa que todos os meus alertas apitam? Significa que a gente ressoa com isso. Quer povo mais controlador do que terapeuta? Quer consertar o mundo? Não é? Então é isso. O que mais? Esse do estabelecer o controle. Ah, tá. Agora, por último, a questão da simplicidade e complexidade. Quando a gente está falando disso, logo vem na minha mente, peraí, a coisa de escolher, certo e errado, o preto e o branco, e tem um monte de cinza e um monte de cor no meio, né? Então, não é, então você faz isso. Fazer um mantra é melhor do que não fazer um mantra. Mas achar que fazer aquilo sem estrutura, sem vai fazer mágica, também não. Então, não é tão sim, é simples, mas precisa de você na ação, entende? É diferente de é tão complexo que eu não consigo. Não, é tão complexo que você consegue dar o seu passinho de formiguinha. Quando? No agora. Quantas vezes? Todas as vezes que você perceber, né? Esse é o simples, que é só fazer o passinho de formiguinha. Porque quando você olha, depois de um tempo, você atingiu o complexo. Não é só, eu vou fazer uma vez, né? Mas quantas vezes eu vou perceber, todas as vezes que eu perceber, eu faço meu pequeno ajustinho. Não é, fazer só uma vez ou nunca fazer. Não, gente, tem esse monte de cor no meio, né? Não é se fosse só destino, por isso que eu me bato com destino. Se fosse destino, a gente não estava aqui. Se a gente sabia o que ia acontecer, não estava aqui experienciando, sabe? Se tivesse tudo maktub, estava escrito, sabe? Então eu vou encontrar essas pessoas, vou fazer tal coisa, e daí, quando em X idade, eu vou embora para minha 4D, e daí lá eu faço as contas. Se fosse assim, tudo de destino, eu ia fazer aqui, que coisa chata, né? Até os atores que têm um roteiro a seguir, eles têm o seu tom, a sua voz, o seu jeito.
Então é isso, pensar que cada um vai ter o seu tom, a sua voz, o seu jeito. A gente pode estar destinado a encontrar dificuldades, encontrar determinadas pessoas, mas o que você vai fazer com isso é o seu tom, a sua voz, o seu jeito, o seu improviso. Aí cheguei, me revoltei e falei cantando agora. Ah, tá bom, entendeu? E o que as outras pessoas vão fazer? Cada uma escolhe o que vai fazer. Bom, então saindo do percepção, escolha, mudança, a gente tem também 6 chaves que são essenciais. Vamos citá-las: autoconsciência, aceitação, transformação, conexão, ambiência, gratidão. Autoconsciência, falo disso direto. Então, desenvolver autoconsciência é meio essencial, é fundamental para a gente reconhecer e questionar. A gente veio fazendo isso. Isso permite a gente entender, né, e perceber como que isso está influenciando. A aceitação, diferentes caminhos, assim é que é. Aceitação não necessariamente, aceitar não é gostar. É reconhecer que cada um está na sua própria jornada, eu estou no meu caminho e cada experiência é válida, né? É válida para sentir dor até quando eu aprender a falar basta, ou seja, aceitar é só ver como que está sendo, está aqui, o que eu posso fazer. Aí vem a transformação, que é facilitar essa transformação pessoal com prática, né? Com que prática? Várias. Alguma que você está precisando de responsabilidade pessoal. Profundidade espiritual, profundidade espiritual. O que que é que eu estou alcançando aqui e posso fazer? Então, autoconsciência, aceitação e transformação. Próximo, conexão. Bom, nem vou falar, né? Conexão, nós com o nosso eu superior, conexão com o seu próprio campo, na sensibilização do seu próprio campo e corpo. Então, promover essa visão de colaboração, né, que é equipe, não só a equipe extrafísica, mas assim, se a gente está aqui, a gente está na equipe. Essa conexão que faz o vai e volta de energia para acrescentar no nosso campo, acrescentar mais informação, né? Mais do que eu tenho só a minha visão, tem os outros campos de vocês todos que estão aqui acrescentando, né? Conexão, além da conexão com o eu superior, óbvio, tá? Ambiência, não só ambiente, como ambiência. A ambiência vai além do ambiente. Ela inclui também suporte, clima emocional, energético, que a gente cria ao nosso redor, né? Espera aí. Ambiência também é o nosso suporte, é, não só você sabe que aquela fala, vocês sabem, né, no plural, aquela fala de que você é o meio do caminho entre as 5 pessoas que você mais convive? Vamos lá, não é só isso, né? Não são só as 5 pessoas que você mais convive. Você é o resumo ou a média de tudo que está no seu campo. Então, as informações que entram, as coisas que você assiste, né? Então, é todas as informações. As pessoas são informações também. Então, a ambiência é otimizar isso, é esse espaço que é o seu campo de informações, tá organizado tanto quanto a sua mesa. Não adianta arrumar a mesa e aqui tá fazendo, né?
Mas também não adianta aqui tá zen e aqui tá uma zona. Tem uma coerência aí, né? Então não envolve só a organização física, mas também um ambiente emocional, energético, mental, mais positivo, mais ordenado. Então, assim, a ambiência é abrir espaço, que nem a gente abre espaço no armário, isso daqui eu não uso, vou abrir espaço para uma coisa nova. Informação é a mesma coisa. Se eu paro de assistir novela, nossa, eu abro espaço para um livro, ou vários, não é? Então, essa é a ambiência. E gratidão. Gratidão é mudança de chave. Então, cultivar a gratidão na prática diária é reconhecer e valorizar essas diferentes experiências, diferentes jornadas, diferentes caminhos. E então não tem alguém deixado para trás, não vou ser deixada para trás, porque não tem para trás, a gente só tem o agora. Então, tem uns níveis diferentes, sim, de maturidade, de lição, mas porque a gente escolhe, né? E aqui é, se eu escolhi estar nesse momento aqui e agora, é porque esse momento, essa 3D, esse lugar é a melhor ou o melhor para a minha evolução e minha experiência. O melhor. Então, uma das coisas que a gratidão faz é fazer a gente parar de reclamar. Nossa, mas Simone, você não sabe o que aconteceu estes últimos sei lá quanto tempo. Eu até sei, porque todo mundo está passando por várias coisas. Mas o que, que é que eu estou aberta para modificar? O que, que eu posso? Não é punição, não é chicote, né? Isso mas eu nasci, eu cresci, eu tenho uma entidade que falou assim, o problema é que, qual que é o problema? Ah, o problema é que você nasceu, você escolheu. Então, esse é o problema. Agora, você escolheu, você teve um motivo. O problema real mesmo é que você esqueceu o motivo. Se você lembrar, você não estava reclamando. Então, desenvolver essa autoconsciência, né, aceitar essa diversidade de caminho, facilitar a transformação, fortalecer a conexão e cultivar a gratidão. Né? Isso sim faz a gente avançar e ascender. Não naquela de sumir dessa linha tempo. Quem perdeu, foi abduzida, né? Como que dá para fazer? No dia a dia. Você pode até ser abduzido um dia, mas não é isso. O que a gente vai fazer agora. A ascensão é já, não é então lá no fim do arco-íris, né? Então, o que eu posso fazer nesse momento? E é isso. Então, o que eu posso fazer nesse momento é perceber quando eu estou com medo. Se ele tiver ativo o medo e o controle estiverem ativo no meu campo, eu resolver isso, não ficar nele, ou assim que eu perceber, eu modificar isso, para pelo menos um passinho menos nocivo, menos nocivo, menos nocivo. Porque o medo faz o quê? A gente paralisar, né? Excesso de medo, a gente paralisa, né? Pensa assim, medo, nossa, se eu não tiver medo, eu atravesso a rua sem olhar para os lados. É bom isso? Não, né? Agora, o excesso dele é não sair na rua, né? É bom isso? Também não. Então, a ascensão é um caminho, é um movimento que você faz e implementa no seu dia a dia. Se você está com medo e paralisa, o que, que você está fazendo?
eles não combinam. Então, qualquer informação de faça isso, siga fulano, escute tal frequência. Se não, opa, tá colocando medo, amigo? Ah, então, passo, né? Porque elas são incoerentes, porque a ascensão é o movimento e o medo é a paralisação. Ficar atento não é medo. A atenção é questionar, colocar dentro do seu campo, perceber se aquele momento é auspicioso ou não para você, é completamente diferente. E daí você atravessa a rua. E rua que eu quero atravessar também é interessante, né? Se eu quero atravessar, também é interessante. Agora, ficar paralisado, quem coloca é o medo. Então, eles não são coerentes um com o outro, ok?